Bem-vindos ao primeiro episódio do meu Norte Videocast. Uma programação assim, vou falar programação mesmo, gente. Pra quem não me conhece, eu sou Leile Francisco e aqui a gente vai contar histórias. Histórias de empreendedores, empresários, pessoas que amam a missão de fazer o que fazem. E pra contar essas histórias, sabe o que você precisa? Continuar por aqui, porque nesse primeiro episódio a gente já começa com um convidado mega especial. Mas antes de falar desse convidado especial, eu vou falar também de pessoas. São marcas, mas são pessoas por trás dessas marcas que acreditam nesse projeto. A iPad Vilhena, Caramelle Café. Eu vou chamar esse meu convidado para abrir um mimo que a gente já começou recebendo aqui. E faço uma pausa, assim, porque esse convidado, ele faz parte da minha jornada. Ele é um empreendedor, professor, treinador. Emerson Pinduca. Olá, bom dia. É grata satisfação estar aqui com você, né? Eu fico motivado, às vezes, até um pouco ansioso de iniciar uma história tão inspiradora quanto essa de vocês. E vocês tardaram começar, porque pessoas extraordinárias quanto você e o nosso Diretor? diretor... Fala nisso, daqui a pouco acho que eles vão dar um nome pra ele, né? Porque ele falou que quer que chame diretor, Pinduca. Nenhum que fique trabalhando num projeto tão extraordinário desse pode ser Gasparzinho, né? Então a gente tem que achar um nome pra ele. Aí, mais uma vez, gratidão pelo convite e tenho certeza que o nosso bate-papo que vai ter aqui agora vai inspirar você a ser uma pessoa melhor ou talvez até refletir sobre por que você faz o que você faz e como você faz. Adoro essa reflexão, porque ela é profunda, mas faz sentido, né, Leile? Faz. E eu chamo de Pinduca, treinador, professor, Emerson Pinduca. Deixa no flow. Guarda essa. Flow. Deixa no flow, deixa no flow. Então, seguindo o flow, a gente ganhou um mimo para esse nosso primeiro episódio, gente. E é um episódio marcante. Como o Pinduca falou, nós temos aqui um momento histórico, porque vocês vão ouvir muito falar do meu Norte Videocast aqui. Das histórias de empreendedores que decidiram, Pinduca, contar a sua história, contar a sua missão de como você falou, fazendo o que amam verdadeiramente fazer. E a gente tem um mimo aqui que vem diretamente lá da Caramelle para acompanhar esse nosso bate-papo. Vamos abrir? Vamos ver o que a gente tem aqui? Uau. Caramelle. Vamos ficar mal acostumado, hein? Ficar mal acostumado, hein? Ô, diretor, você tá vendo nossa bagunça aqui, né? Não tava no cronograma isso não, mas... Deixa eu ajudar. Uau! Gente, já vou abrindo. Olha quanta coisa boa aqui, hein? Arrasou! Toda a equipe da Caramelle Café, muito, muito obrigada. Tem cafezinho, tem bolachinhas. Eu acho que eu vou ficar só com o café. Olha, eu falei assim pro treinador que eu não ia fazer bagunça. Mas ele e o diretor autorizaram a fazer bastante bagunça. Então, já comecei com barulho, né? Ó, Caramelle mandou aqui uns comes. E a gente vai deixar isso aqui separadinho. E bora tomar um café e conversar um cadinho? Vamos, você que manda. Ó, desculpe porque eu não sou habituado a estar dentro de um ambiente quadradinho. Talvez os outros episódios sejam mais formais, mas como eu sou um cara meio bagunçado e gosto das coisas um pouquinho fora do padrão, talvez eu obrigue ela também a estar fora do padrão um pouquinho. Mas vai valer a pena, pode ficar aí que o conteúdo que vai rolar aqui vai fazer toda a importância, todo o significado para que você realmente entenda qual é o projeto do Meu Norte Videocast. Guarde esse nome. Pinduca, e me conta uma coisa. Eu conheço como Pinduca, eu chamo de treinador porque ele é meu treinador. Treinador, né? Treinador é... Não, as pessoas... Que é treinador? Mentor. Mentor. Mentor é melhor. Comportamental, gente. Mas eu chamo de treinador porque... vejo nele essa missão em treinar outras almas para serem realmente quem elas nasceram para ser. E Pinduca, por que Pinduca? Eu recebi esse grato adjetivo quando eu tinha os meus 9 anos de idade, no Colégio Álvares de Azevedo, na cidade de Vilhena.
que era o único colégio... Já ouviram o adjetivo dizer burgueses, né? Os burgueses da cidade estudavam ali, quem tinha poder aquisitivo, não tinha colégio particular na cidade, e eu estudava nesse determinado colégio. E enquanto todo mundo tinha condição de comprar tênis do ano, gratidão, eu só tinha condição de comprar quichute. O quichute hoje tá caro, mas na época era um dos mais baratos e resistentes que tinha. E eu só cortava cabelo a cada 3 meses, que era quando a minha mãe tinha condição de dar dinheiro pra eu cortar o cabelo. Então tava carequinho ou tava black power, que meu cabelo é um pouquinho áspero, né? Tanto que chamavam eu de cabelo de mola e alguns outros adjetivos. Mas o que ficou realmente marcado foi Pinduca, por conta de um molequinho, um personagem que tem, de um produto alimentício do Paraná. E aí olharam pro menininho, cabecinha rapada, olharam pra mim, com quichute no pé, shortinho, camiseta de uniforme, e falaram: olha lá o menininho da farinha Pinduca. E começaram a me chamar de Pinduca como bullying. Hoje é bullying, né? Só que quando eu fui reclamar pra minha mãe, ela disse pra mim assim: meu filho, não há nada melhor do que resposta pra esse tipo de coisa a não ser o melhor da turma. E eu me empenhei a estudar e realmente era um dos melhores que tinha na turma. E virou. As pessoas não me chamavam mais de Emerson e começaram a chamar de Pinduca. E no momento, além desse que foi difícil, foi quando eu fui para São Paulo, trabalhei na lavoura de cana, de cebola, trabalhei de servente de pedreiro. Eu entendi a essência da força de superação. Talvez o apelido Pinduca tenha vindo para poder já trabalhar as minhas emoções em relação a essa cisão que tinha em quem tinha condições e quem não tinha condições, e me mostrar qual era o caminho. Então eu investi em estudos, né? Tanto que no meu Instagram tá lá, de boia fria palestrante. E hoje eu faço questão de dizer para as pessoas: me chama de Emerson Pinduca, ou só de Pinduca, porque na mentalidade do meu subconsciente, quando eu ouço Pinduca, se conectam coisas que diz assim: você é vitorioso. Então, pode me chamar de Pinduca, treinador Pinduca, professor Pinduca, mas não abra mão disso. Olha, e professor Pinduca, assim, eu já estive em palestras que... Olha, você conhece o professor Pinduca? Manda um abraço pro professor Pinduca. E assim, muitos o conhecem como professor. E que também é uma grande missão, não é, Pinduca? Com certeza, eu digo que a gente podia mudar o nome professor para aqueles que fazem jus a isso, ok? Vamos fazer essa ressalva. A gente devia mudar professor para agentes de transformação de vida, porque quem está dentro da sala de aula imbuída no processo de fazer com que as pessoas sejam melhores, e aí a gente chama isso de intraempreendedor ou empreendedor social. Quando você se coloca enquanto posição de professor, o profissional que traz o letramento e o direcionamento do conhecimento para os alunos que ali estão, a gente chama de intraempreendedor, que é o colaborador de uma empresa que faz com que a apresentação de soluções para que ela seja melhor aconteça. Agora, quando a gente olha para um aluno dentro da sala de aula e já visualiza as competências, a vocação daquele aluno, e a gente estimula para que na sociedade ele seja um indivíduo protagonista do futuro dele, aí a gente chama isso de empreendedorismo social. Legal, muito obrigada por compartilhar. E falar em compartilhar, já conversamos aqui nos bastidores, eu já falei, né, um pouquinho sobre a nossa missão, né, Pinduca? E o videocast aqui da Meu Norte, ele nasce com esse propósito mesmo, de contar histórias e contar histórias de quem decide ser o agente transformador no âmbito social. Inclusive, Pim, se a gente fala em transformação, fala em empreender, é algo que já questionaram e eu vou te perguntar: você é empreendedor? Eu te devolvo a pergunta. Em algum momento da sua vida, sem ganhar nada, você promoveu a transformação na vida de alguém ou colaborou para que ela conseguisse chegar a um ponto melhor do que ela é? Esse ganhar nada, eu posso pensar não remunerado mesmo? Não remunerado, sem dinheiro. Empreendedorismo social? Exatamente. Tá. Inclusive, eu lembro quando eu comecei, ainda acadêmica, né? Eu sou formada em comunicação social, jornalismo, e eu lembro que a minha primeira missão mesmo foi ir até uma escola municipal e contar a história de uma comunidade escolar. Então, assim, escola, inclusive aqui de Vilhena, da escola Chitose,
que marcou profundamente a missão que eu escolhi em relação à graduação, né? Depois eu segui outros caminhos, mas isso foi algo que entra nisso, né? Empreendedorismo social. Exatamente. Se você parar para analisar, né, recapitular esses momentos em que você decidiu estar lá no Chitosse, ninguém fazia o que você fez. Então, o empreendedor é justamente esse, é o cara inquieto que acessa um determinado ambiente e promove uma mudança que jamais pode ser esquecida. Então, é o cara que gera essa mudança. Philemon, que é um estudioso do empreendedorismo, ele disse que o comportamento empreendedor é o comportamento de você acessar um ambiente, gerar a mudança necessária e automaticamente, com a mudança que foi promovida no ambiente, você ser transformado por ela. Então vira uma constância da necessidade. A gente chama isso de inconformismo positivo. Então, se você está indignado, se você não aceita uma determinada situação, pense o seguinte: o que você pode fazer de diferente para que isso mude? Não faz nada, você aceita. Uma aceitação, né? É uma insatisfação negativa. Você está pautada no que é o problema. Mas quando você transforma essa insatisfação numa insatisfação que é positiva, ela vira uma oportunidade de você gerar uma mudança naquele ambiente que você está e automaticamente ser beneficiado por ela. Incrível. E falar em mudança, nesse processo, o que o PIN traz lá do Boia Fria ao Imersão Pinduca de hoje? Que você olha e fala assim: meu norte para fazer o que eu faço, talvez nasceu lá. Como que foi esse processo? Na realidade, quando você olha para o ambiente da sua vida, você começa a entender que existem mentores positivos e negativos da sua vida. Qual foi o mentor negativo da minha vida e que eu tive que tomar ele como propulsor para eu ser uma pessoa melhor? Foi quando minha mãe teve que ir para São Paulo fazer a cirurgia na minha irmã, que eu tenho uma irmã que tem síndrome de Down. Inclusive, né? Você a mesma também tribo. tem, mesma tribo. E ela fez 8 cirurgias e minha mãe não podia trabalhar. E a situação foi, ou eu trabalhava ou a gente passava necessidade, porque o único dinheiro que tinha era para poder fazer o tratamento da minha irmã. Então eu me senti obrigado em ser protagonista do atendimento às minhas necessidades pessoais. Foi por isso que eu fui para a roça de cebola. Eu plantei cebola, arranquei cebola, eu cortei cebola, eu ensaquei, eu preparei e carreguei no caminhão. Eu fiz o ciclo da cebola em São Paulo, na cidade chamada Lavínia. Eu trabalhei de servente de pedreiro. Eu construí barracão de cebola. Eu cortei o único serviço que eu não aguentei mais que uma semana foi cortar cana na roça. Então, existem mentores na nossa vida, só que a gente escolhe o que a gente vai fazer com os presentes de grego que eles nos dão. E nesse momento eu entendi o quanto eu era capaz de ser diferente. Se eu não tivesse talvez passado por essa adversidade, eu não seria quem eu sou hoje. Mas o fator primordial era, para cada dia que eu acordava de manhã e eu era grato por ter conseguido acordar, era dizer que eu não era boia fria. Eu não era servente de pedreiro. Eu não era um boia fria nem de cortar cana e nem de plantar cebola da lavoura de cebola. Eu estava como? E isso que a gente tem que olhar a cada dia que a gente acorda. Você escolheu ser ou você escolheu estar? E aí a gente projeta isso para o ambiente do empreendedorismo de negócios. Você diz que está sem dinheiro ou você é um empresário sem dinheiro? Você que escolhe qual é o status que você quer estar. Mas isso depende muito da mudança de comportamento. Einstein atribui ao Einstein essa frase, né? É insano você querer resultados diferentes todos os dias fazendo a mesma coisa. E aí, como que é que tá? Então a gente tem que começar a pensar justamente sobre isso. Você quer resultado diferente? Mas o que você está fazendo diferente? E eu escuto muita gente dizer por onde eu ando: mas eu estou fazendo coisas diferentes. Mas faz sentido o que você está fazendo ou você só está fazendo por fazer? A gente tem que investir pelo menos 60% do nosso tempo em estratégia e na operacionalidade. Talvez esteja aí a grande diferença. Quando eu decidi não ser mais aquilo, eu sabia o que eu precisava fazer para ser algo mais. E aí vai surgir aquela pergunta: mas e quando você não sabe o que você quer ser?
Faz a lista do que você não quer, 50% do caminho andado. É certeza. E é justamente o óbvio, né? E o óbvio precisa Ser ser dito. dito, realmente mais de uma vez, né? Porque, mas fazer às vezes só isso, Pim? Só escrever exatamente o que eu não quero fazer, o que eu não quero continuar fazendo, né? Mas às vezes é necessário esse caminho, porque senão eu não tenho clareza exatamente do que eu quero, né? Ou exatamente onde eu vou estar. Nos seus atendimentos, Leire, o que é mais difícil pro um empresário? Dizer sim ou dizer não? Difícil. Depende do contexto, mas Se for para investir em inovação, ele diz mais sim ou diz mais não? Não, Ele diz mais não. sim. Agora, quando é para poder olhar para dentro das necessidades pessoais, para a família, é mais difícil dizer sim ou não? É mais difícil dizer não. E por que eu sei disso? Porque analisa aí quantos são os empresários que separam o orçamento doméstico do orçamento empresarial. Quantos empresários têm um projeto de vida pessoal estabelecido e organizado e dentro da empresa? E aí eu vou trazer uma reflexão para você. Não existe CNPJ sadio com CPF doente. Que poderoso. Não Que existe. poderoso. Não E existe. é sobre isso. Porque ele em algum momento ele vai travar o processo. Vai realmente travar o processo. Por exemplo, um projeto desse de vocês. Se um empresário tiver a oportunidade de mostrar os insucessos que ele teve na trajetória dele e desenhar em contação de história até o ponto que ele teve o primeiro sucesso desse, é 50% de um caminho de atalho que quem estiver assistindo os podcasts, estiver assistindo o conteúdo que vocês produzem, de atalho para que não se passe pelo mesmo caminho. Uma pergunta interessante, Pim. Até que ponto o mapa do outro é válido pro meu negócio ou pro meu projeto de vida, né? Porque a gente já começamos aqui. Leile, meu Norte Videocast é pra quem? É pra quem é empresário, os nossos convidados, é pra quem é empreendedor, é pra pessoas realmente que estão dentro desse universo de negócios e empreendedorismo. E você não foi convidado à toa, né? Quando a gente decidiu quem seria o nosso primeiro convidado, justamente para trazer luz para esse processo em relação à mentalidade, porque é necessário. É necessário. É óbvio que, olha, já vou profetizar aqui, tá? E trazendo definição de profecia, ajuda aí, Pinduca. Tem pessoas que ouvem profecia e já fica, profecia. Falar sobre Algo que você consegue criar um cenário futuro de possibilidades diante do que você tem de informações do hoje. gente. Então, assim, tolo fala sobre aquilo que ele vê, né? Sábio fala sobre aquilo que ele não vê. Então, quando a gente faz uma profecia, é falar sobre algo futuro que ainda não aconteceu, mas eu já vejo como se tivesse acontecido, né? E em profecia, em relação ao videocast aqui do Meu Norte, é o seguinte. Eu acredito que daqui... eu vou colocar aí. Ó, diretor, não esqueci não, a gente precisa dar um nome que ele não pode ser Gasparzinho, o Pinduca já falou. Pode. Mas, diretor... daqui 10 episódios, a gente já vai fazer um apanhado sobre essa trilha, esses sinais mesmo, né? Esses marcos dentro do mapa do empreender que esse empreendedor ele deixa. E são muito similares quando a gente começa a ouvir histórias. E esse projeto nasceu, inclusive, por isso, sabe? Por estar com empresários que eu atendo dentro da empresa, ou nos meus atendimentos também em projetos paralelo, empresários que são movidos pela missão, Pim, eles têm algo em comum. Eles têm algo assim que você fala, tem algo diferente, mas também muito próximo daquele empresário que está ali no mesmo nível ou no nível acima, e você começa a olhar esse ambiente. E então, daqui uns dias, a gente vai trazer esse cenário e realmente mostrar como que faz sentido o mapa. Mas, volta a pergunta. Esse mapa
Até que ponto eu posso usar o mapa do outro? Porque o grande objetivo aqui é o quê? Gente, a gente quer que você se inspire realmente. Eu quero que você mande aí uma história e fala, Leile, olha, eu quero você entrevistando, conversando, que nem é uma entrevista, é um bate-papo, não é uma conversa. Quero que você converse. Eu quero conhecer e eu quero que o mundo conheça a história desse empreendedor que mora aqui do lado e que começou vendendo água no semáforo. Então, assim, a gente quer contar essas histórias. Histórias nossas, história da nossa gente. Então, assim, esse é o grande propósito do Meu Norte Videocast. E é óbvio que vai ter inspiração aí, Pinduca, mas a questão é, voltando no mapa, até que ponto eu uso o mapa do outro? E isso é válido, né? E se é válido? Se eu falar pra você, vai na beirada de um penhasco e se joga, você se joga? Vou responder, claro que não. Você tem medo de altura. Por que você tem medo de altura? Você sabe que se você se jogar lá de um penhasco, da beirada de uma montanha, sendo muito alta, sem um aparato mínimo de segurança, você vai fazer o quê? Vai morrer. Concorda comigo? Sim. Se você olhar para a história de alguém que já teve vários fracassos e te dizer como ele fracassou, isso melhora a sua capacidade de não morrer durante a mesma trajetória que todos os empresários vivem? E até que ponto eu uso aquele fator da humanidade de ego, orgulho, de tipo, quanto é vantagem? Falar, não quero esse atalho, não quero viver esse processo. O que você diz para esses aventureiros que decidem viver o processo por conta própria? Eu falo uma frase simples da minha mãe, que tem 83 anos de idade, cursou a 4ª série do ensino fundamental no interior do Pernambuco, num distrito chamado Campo Grande. Filho, nessa vida existem 2 formas de você aprender, pelo amor ou pela dor. Então, se você tem aqui, no Meu Norte Videocast, empresários abrindo seu coração, compartilhando da sua trajetória, inspirados em fazer com que você tenha mais êxito na sua trajetória, e você mesmo assim quiser abdicar aquilo que vocês vão entregar de excelente aqui, está optando pela dor. Aí já não é uma responsabilidade do Meu Norte e nem de nenhum dos empreendedores que nessa cadeira... mas é da minha mãe. Minha mãe não me ensinou a empreender. Pois é, por isso que eu falo... É do meu pai. Mas aí a gente volta ao ponto. O que é empreender? Melhorar o ambiente. É transformar o ambiente onde você está. Então, não é empreendedor só quem abre negócio, é quem gera mudança. Empreendedor social, os políticos, presidente de bairros, síndico de prédio. Empreendedor social. Intraempreendedor, alguém que trabalha numa empresa, não sonhou e nem sonha ter a própria empresa, mas ele é o funcionário que veste a camisa e trata a empresa como se fosse sua. Esse é um intraempreendedor. Que também pode ser o servidor público que trata o ambiente público de forma a servir ao público de forma humanizada. Então nós temos uma tríade aí de formas de pensar em empreendedorismo, né? E falar sobre, não tem como não falar sobre autorresponsabilidade quando olha para esse contexto, e também o intraempreendedor ali, nesse senso de dono. Até que ponto isso, para muitos empreendedores, não tem mais funcionário bom, não tem mais colaborador bom, não existe mais pessoas que têm senso de dono. Até que ponto vale acreditar nisso, ou você fala, Pim, você acredita nisso? Beleza, vou te devolver uma pergunta. Ai, gente... De novo? Você ficaria feliz de trabalhar numa empresa onde o dono da empresa troca de carro todos os anos e você continua andando de bicicleta? Não. Eu posso até terceirizar pro meu colaborador dizendo que ele não tem condição de trocar porque ele gasta na cervejinha, porque ele gasta com roupas que não necessitavam. A responsabilidade continua sendo de quem? De abrir a mentalidade para que aquele ser que trabalha dentro do meu ambiente de trabalho seja diferente. Do próprio sistema. Exatamente. Tudo muda, como diz uma frase, né, que eu gosto bastante, gente. Tudo muda quando algo muda. Exatamente. Ou justamente o contrário, né? Tudo acontece
Quando nada acontece, ou a gente tem essa percepção que nada tá acontecendo e não é responsabilidade minha, mesmo eu não fiz nada, e aí de repente você vê um rombo, né, um rombo financeiro, ou um rombo na estrutura da equipe, né, falando no setor ali comercial mesmo. E tudo muda, né, quando algo muda, mas não tem como terceirizar para o outro, né? Aí eu vou trazer um exemplo que talvez fique mais conectado a tudo isso que a gente já disse até agora. Eu fiz uma palestra sobre pessoas, né? Sobre recursos humanos, numa determinada cidade. E aí o empresário chegou no final da palestra, virou para mim e falou bem assim: parabéns, adorei a sua palestra extraordinária, pontos interessantes de serem refletidos. Pena que não funciona pra gente. A vida real não é assim como você disse. E eu tenho uma pergunta que eu adoro para as pessoas refletirem sobre o que elas pensam, né? Como você chegou a essa conclusão? Me dê um exemplo, né, de como você percebe que isso não pode ser aplicado. Isso é utopia, Pindoca? E aí, simplesmente, eu perguntei para ele dar esse exemplo e ele disse, por exemplo, domingo. Dificilmente eu consigo fechar uma equipe sem brigar para poder conseguir abrir no domingo das 7 da manhã até o meio-dia. E aí eu perguntei para ele, para esse esforço, o que esses colaboradores ganham a mais? Ué, é o direito deles, ganham hora extra. Eu falei, quanto é que você paga de salário para esse colaborador? O salário comercial. Beleza, pega esse salário comercial, divide por 30, divide por 8. Agora, dobra esse determinado valor, multiplica por 4. Você sairia da sua casa abrindo mão do seu domingo, tomar o café com a sua família, com os seus filhos, chegar atrasado, talvez para fazer o churrasco, ou talvez já comendo comida fria junto com seus filhos? Caraca. Por esse determinado valor? Ele parou assim e falou assim, mas eu não tenho condição de pagar mais. Ou seja, ele não iria. Sim. Ele sobrepôs a resposta com a outra reflexão, contando uma história. E aí eu perguntei para ele, você aceitaria 2 sugestões? Aí ele falou, se você acha que deve dizer, eu falei, então vou te entregar essas 2 soluções. Ou você inspira eles, a cada um que for trabalhar no sábado, no domingo, ganhando um bilhetinho que no final do ano você vai sortear um pacote de viagem para ele e para a esposa que tanto sofreu perdendo ele nos domingos, que era a escala dele para poder trabalhar, para fazer uma viagem só os 2 curtindo. Ou fazer sorteios também, além do pacote com 14º e 15º salário. Ou talvez a pior da segunda hipótese, que seria você não abrir no domingo, ter ele muito mais feliz por estar com a família e voltar na segunda-feira com muito maior animação, motivação e produtividade. Ah, mas eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Eu falei, então talvez você esteja precificando errado ou você não entendeu sobre gente. Isso. Que lindo, Pinduca. É sobre isso. É sobre isso. E é o óbvio e que realmente a gente precisa dizer mais de uma vez, né? E é descobrir isso que você falou, e é algo que a gente vai falar muito, muito aqui, Pim, é descobrir novos territórios. E isso realmente é abrir um mapa e olhar e falar, olha, tem territórios aqui que você não está aproveitando, ou que você não decidiu explorar realmente todos os recursos, né? E eu desafio você no 11º, né, que você vai fazer os 10, no 11º que você for fazer, você refletir sobre, na jornada de todos os que sentarem nessa cadeira, que com certeza tiveram sucesso extraordinários, se eles não focaram as suas ações nas pessoas. Todas as empresas que se têm como empresa de sucesso hoje são empresas poetas, que trata a vida das pessoas e da própria dona, da pessoa que é dona do estabelecimento, como um teatro da vida. Não pautado, talvez, num drama, mas tendo a jornada como drama e, no final das contas, contando essa história como uma comédia de um âmbito feliz. É sobre isso. E aí você reflita sobre isso no seu 11º episódio, analisando o contexto histórico de cada um que senta nessa cadeira. Jamais você vai ter sucesso
se o seu sucesso não estiver pautado na felicidade de várias outras pessoas. Esse é o propósito. Seja do seu cliente interno, seja do seu cliente externo. E é por isso que já está cravado aqui o sucesso do que vocês fazem. Que aqui vocês estão eternizando histórias de pessoas que daqui talvez 20, 30 anos não estarão mais entre nós. Mas a gente sabe muito bem que a gente se mantém eterno ou escrevendo livros, que nem todo mundo tem habilidade para isso. Ou através de pessoas que inspiram pessoas, que oportunizam a gravar vídeos como vocês vão gravar, áudios disponíveis como vocês vão deixar, de pessoas que vão ser lembradas pelas histórias que irão contar aqui. Vocês estão de parabéns por isso. Gratidão por estar aqui e fazer parte dessa primeira história contada nessa mesa, que vai ser palco de muitas histórias incríveis. E reforço, gente, se você conhece alguém que tem uma história que fala assim, Leile, dá uma olhadinha aqui, porque já vou abrir aqui, Pinduca, não tem custo para você estar aqui. Esse é um projeto que, se você falar assim, se você mandar e me convencer, fala, Leile, olha, bate um papo com... Cara, bate um papo com essa pessoa aqui. A gente vai olhar essa mensagem com o maior carinho. Nós temos uma programação já estabelecida, né? Nós vamos rodar o nosso videocast a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias você vai ter novas histórias. E dependendo como se organizar a nossa agenda, de repente a gente pode deixar em espaços mais curtos e contar aí ainda mais histórias do que nós já estamos programando aqui. É isso, diretor? E o diretor falou que não quer nem falar. Ele falou, gente, o diretor falou que não é nem pra eu... Mas eu falei que eu vou trazer ele aqui na mesa, que eu quero conhecer sobre a empresa dele também. Então, e falar em empresa, a gente, parceiros nossos nesse projeto. Já falei pra vocês no início, a iPad Vilhena, muito obrigada. Se você não tá vendo, não é de Vilhena, está vendo de qualquer outro lugar do Brasil, gente, a iPad também é uma plataforma nacional de aplicativo que você pode falar assim, nossa, eu quero trazer um aplicativo para a minha cidade. A minha cidade não tem um aplicativo, não tem um app de delivery. E eu quero ser esse empreendedor, eu quero trazer esse negócio aqui para minha cidade. Também você pode entrar, tá aqui, vai aparecer na tela para você, o QR Code do canal do iPad Vilhena. Você entra em contato, Pim, e você solicita ali mais informações. Então, você pode levar iPad para qualquer lugar do Brasil que ainda não conte com este app. Olha aí, além de tudo, de ser um ambiente de histórias eternizadas que inspiram que você tenha sucesso mais rápido, né? E tenha uma incidência de erros menores, ainda é oportunidade de negócio, ó. Fique ligado, isso aí. Falar oportunidade de negócio, tudo é oportunidade de negócio, né? Sim. E quando a gente fala sobre mentalidade empreendedora, é uma coisa que às vezes a gente não pausa, porque eu confesso que eu adoto esse discurso, né? De que nós estamos, sim, mais imediatistas, mais acelerados, vejo isso e busco alinhar essa frequência, inclusive no âmbito pessoal, família, porque nós estamos realmente nesse ritmo. E às vezes a gente deixa passar oportunidades, assim, verdadeiros tesouros no nosso ambiente um a um, de olhar no olho e falar assim, hein, eu tenho um sonho, uma sementinha de fazer isso. Inclusive, o videocast, gente, este videocast, ele nasce disso. Por conta que na minha loucura de multitarefa, de mãe, empresa, produções, escrever também, Pim, eu sinto muita falta de ouvir histórias. Então, quando a minha empresa atende negócio local. Então, quando eu estou com esses empresários, eu amo poder ouvir as suas histórias. Eu amo poder sentar e viver lá a base de algo que eu decidi fazer, que foi comunicação social, que realmente é ouvir histórias. Ouvir, sabe, essa essência de por que eu tô aqui? Que diferença, né? O que eu deixo de legado na minha existência, no meu viver mesmo. Então, quando no corre, né, nessa acelerada, pausei e eu chamei o diretor. Pelo amor de Deus, o diretor não dá, Pinduca. Ajuda com o nome aí. Gasparzinho também não vai dar. Não, então... Gasparzinho não. Mas talvez Indiana Jones, MacGyver. Quem é MacGyver? Não acredito. Tô tão velho assim que... Vixe, MacGyver.
Se você sabe quem é MacGyver, coloca aí embaixo aí, eu não vou nem dizer, mas coloca nos comentários aí embaixo quem é MacGyver, pra ela saber. Coloca os links pra ela acessar pra ver os vídeos aí também, por favor. Eu me senti velho agora, Indiana né? Jones eu conheço. Vamos avaliar MacGyver. Depois que eu conhecer, de repente... Pois é. Então já façam a votação aí também aí, ó, nos comentários aí, se vocês preferem pra um cara que resolve tudo, o MacGyver ou o explorador do Indiana Jones, né? Mas então vamos deixar o explorador. Então, quando o explorador mora ali, cheguei e falei assim, eu gostaria muito de uma parceria da Snow Produções, que é quem realiza essa produção hoje. Gostaria muito dessa parceria para poder contar histórias. Então, alinhar a agenda, trazer empresas que acreditam nesse projeto, nesse propósito mesmo, de eternizar essas histórias, de falar sobre o que eu faço, porque eu faço e como faço, né? Então, iPad Vilhena, obrigada por já começar esse primeiro episódio em parceria conosco. Caramelle Café, por deixar o nosso encontro ainda mais gostoso, mais quentinho. Tá muito bom esse cappuccino. É um cappuccino. Delicioso. Né? Delicioso. Você já conhece a Caramelle? Claro que já conheço. Sou cliente lá, né? Ainda mais não só a Caramelle, né? Café. Mas também tem parceiro conectado, né? Que é extensão da Caramelle Café, que é a Gelato. Gelato, pessoal, não é sorvete. É mais do que sorvete. É uma experiência gelada que faz com que você se sinta confortável mesmo num ambiente de muito calor. Experimente. Falar nisso, Tayla, a gente quer gelato no próximo encontro, porque depois que o Pinduca falou aqui... Sem comentários. Sem comentários, sem comentários. Mas tudo que a Tayla e o Sandro, eles se propõem a fazer, né? Eles realizam com excelência, né? Então, inclusive... Tayla, você podia já avaliar a possibilidade de você sentar aqui pra gente bater um papo, né? Conversar um pouquinho sobre a sua missão de empreender, de ser mulher. Falar em ser mulher e empreender, segundo convidado já tem. Já tem data marcada. Já tem uns convidados interessantes aí. Eu vou falar sobre isso, Pinduca. Sobre a missão de ser mulher e empreender. Posso fazer uma chamada reflexiva em relação a isso? Fale. Muito se traz, nesses últimos tempos, essa questão do empoderamento feminino, e aqui não me leve a mal no que eu vou dizer, mas talvez é uma outra forma, por um outro ângulo de perceber. Já fizeram uma pesquisa sobre quantas mulheres realmente não querem ser empreendedoras, não querem ser empoderadas, elas só querem realmente ser mulheres? Uma boa reflexão. Porque tudo que é extremismo, né? Tudo que é extremismo está numa das pontas que não deve ser considerada, porque o universo é feito de um equilíbrio. E quando eu digo que todas as mulheres precisam ser empoderadas, aquelas que não querem ser empoderadas, só querem ser cuidadas, elas acabam se sentindo na obrigação de serem empoderadas, de sair de dentro de casa, de terem empreendimentos. Mas será que realmente todo mundo quer? E, de fato, ela pode estar empreendendo dentro de casa também, né? De forma social? Eu não preciso ter um negócio para ganhar dinheiro, mas talvez eu fazer com que o meu companheiro deixe de gastar dinheiro é uma forma de eu gerar recurso para dentro de casa. E aí talvez a gente deixe de dar valor a isso e gere um desequilíbrio dentro de um sistema familiar por a mulher se sentir na obrigação de ser. E aí eu não estou influenciando, eu só quero que gerem essa determinada reflexão. Bom, eu vou levar isso para conversa. Vou levar isso para nossa conversa, que a minha convidada, ela é mãe solo. Sim. Ela é empreendedora, ela tem uma missão linda. Eu não vou dar spoiler sobre, gente. Continuem acompanhando que vocês vão descobrir quem é essa convidada mega especial. E ela faz o que ela faz, assim, com um propósito gigante, com um amor gigante pelo profissional, mas, sobretudo, em fazer o que ela faz. E é bonito a história dela, porque, assim, eu lembro que a primeira vez que eu conversei com ela, ela falou assim, Leile, eu nunca pensei em ser outra coisa. Na nossa conversa, provavelmente ela vai falar sobre isso. Ela, desde muito pequena, ela já sabia o que ela iria fazer, inclusive profissionalmente. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Essa missão de... Obrigada pela reflexão. Aí você falou, né, sobre a questão de... Eu já sabia o que eu queria ser.
Eu tive o prazer agora, no mês de fevereiro, tá lá em Brasília num evento de inovação. E muito se fala da Neuralink, muito se fala de empresas internacionais, startups internacionais. E eu tive o prazer de estar lá em Brasília com uma jovem de 27 anos que estava completando naquele dia, que tem uma empresa brasileira que desenvolveu um produto que faz com que pessoas com lesões que geram o processo de ser tetraplégico fizesse com que o cara voltasse a andar sem a questão da invasão corporal. Oh. Exatamente. Ela é neurocientista, 27 anos. Uau. Tá fazendo mestrado agora. E aí eu fiz a pergunta pra ela, quando você soube que você queria ser neurocientista? Ela falou, desde que eu comecei a escrever e ler. Eu era a dor de cabeça dos professores nas escolas, porque eu sempre queria aprender mais. Então eu sempre soube o que eu queria ser. Então é sobre isso. E aí, você sabe o que você quer ser? E aí eu vou trazer a reflexão da questão da inteligência comportamental empreendedora. A inteligência que você tem, a inteligência que você tem, está sendo utilizada para poder gerar mudança? Dentro da sua casa, as mudanças são significativas? No ambiente onde você está social ou empresarial, você utiliza a sua inteligência para gerar comportamentos que gerem mudanças positivas? Por isso, a inteligência comportamental é empreendedora, de transformação, de gerar rupturas. Um jovem de 27 anos tem uma empresa internacional. Ela foi citada na Forbes como uma das 7 mulheres mais influentes do mundo da área da pesquisa e da ciência médica. 27 anos. E aí eu ouço muita gente dizer, eu não posso. Eu tô velho demais pra isso. Isso não é pra mim. Será? O que você pensa sobre você? E pensar sobre eu e eu mesma, reflexão também sobre sucesso, Pim. Novamente eu volto. O mapa do sucesso do outro. O que é sucesso para Pinduca? Mas é a mesma coisa de qualidade. O que é qualidade pra mim é a mesma coisa que qualidade pra você. É por isso que eu trouxe o reflexo sobre a mulher empoderada. Será que o simples fato de ser mãe, ter condição de cuidar dos seus filhos, do ambiente familiar, estar ali administrando aquilo para poder ser o alicerce do marido, é errado? Ela precisa necessariamente, realmente, ter uma profissão para poder fazer? E olha que eu não estou trazendo essa reflexão para poder dizer que eu sou a favor do que era antigamente. É só porque, às vezes, eu não posso tomar o que eu quero como decisão absoluta para o que os outros querem. E aí a gente vai para a questão da premissa da janela de Overton, né? Até que ponto eu fui impactado pelo que a publicidade diz que é correto, e aí eu me firo moralmente diante dos meus valores e esqueço o que eu quero enquanto sucesso para minha vida, para viver o sucesso que o outro diz que é para mim. E muitos empresários hoje deixam de serem excelentes e diferenciados para se posicionar diferente no mercado do segmento que ele está, porque ele acha que tem que ser como o outro. Eu faço a precificação do meu empreendimento baseado no preço do outro. Sim. Quanto à comparação nesse ambiente digital de aceleração, de informação. Informação, não digo que não é mais nem informação, são dados. Porque você olha uma foto e você já julga, sem fazer uma análise mais profunda. Será que realmente a comparação não está acabando com o livre-arbítrio de você ser quem você quer ser? O quanto que você acorda de manhã e se decide se arrumar pautado naquilo que você realmente quer? Que é a sua essência? A reflexão. Poderosa reflexão, necessária para os tempos que nós vivemos, inclusive para a criação, né? Para quem é pai, mãe, né? É necessário pensar sobre, refletir sobre, decidir sobre. Traz isso para o âmbito empresarial.
Quando você vai abrir um negócio, quando você vai pensar no como você vai operacionalizar, vai converter uma ideia que você tem para poder montar o seu próprio negócio. Quantas vezes as pessoas desistem de fazer o que elas sabem que precisa ser feito porque ouve as outras pessoas dizer o seguinte: eu já fiz isso e não deu certo. Eu me Ou joguei... até a ideia morta também, né? Ah, eu tive uma ideia muito parecida. Nananana, tá engavetada. Exatamente. Para poder sabotar você, talvez escutar o que você quer dizer, para coletar aquilo que ela nunca nem sonhou em fazer, mas quer roubar a sua ideia. Ou quer sabotar, porque tem muita gente que não quer pagar o preço do movimento para poder chegar aonde você quer chegar e você sabe que tem condição de chegar. Porque se você se movimentar muito, o que acontece? Ela vai ter que entrar no movimento. Então, antes ela frear você de fazer um movimento de diferenciação que a obrigue a se movimentar, do que ela ter que entrar nesse ciclo de movimento que você está querendo. Então, aquela questão é, o quanto que o que os outros dizem pode influenciar para eu viver o que eu vivo. A gente tem a história do próprio Henry Ford que diz o seguinte: eu quero um motor de 6 cilindros. E aí o pessoal falava: não, é impossível ter um motor de 6 cilindros. Eu vou investir dinheiro para que aconteça isso. Não, os engenheiros dele diziam: não tem condição de fazer isso. E ele disse o seguinte: vocês têm 6 meses para poder fazer. Porque se vocês não fizerem, eu troco a equipe de vocês e eu coloco uma outra que vai me trazer esse determinado resultado. Mas eu quero esse motor de 6 cilindros. E assim o fez. Temos a questão do Steven Jobs, que chegou para a equipe e disse o seguinte: eu não quero mais um teclado estilo BlackBerry. Eu quero um teclado que seja acoplado no celular touchscreen, porque desde 1976 já existia a tecnologia de touchscreen. Quem utilizou primeiro em 1980 e 94 foi o Itaú fazendo o caixa de autoatendimento. Essa tecnologia já existia. Os bancos já usavam, por que não podia colocar no celular? E aí todo mundo disse para ele o seguinte: não, mas o segmento hoje está direcionado para acompanhar a BlackBerry. Ele falou: eu não quero seguir ninguém, eu quero que as pessoas me sigam. Então, se vocês não querem fazer o que eu estou dizendo, vocês estão demitidos. E assim ele fez, ele demitiu a equipe inteira e trouxe uma outra equipe que fez o que ele queria. E a pergunta é: hoje você quer um BlackBerry ter que ficar digitando ali num teclado, no celular, ou você quer touch do jeito que está o teclado? Às vezes você tem que fazer aquilo que você acredita. Correr e pagar o preço para isso. E ter junto de você as pessoas que acreditam na sua loucura. Porque só os loucos mudam o mundo. E falar em loucura. Esse momento de decidir realmente e ligar o botão do foda-se ali. Falar, ó, vou demitir todo mundo. Imagina, a gente tá trazendo um exemplo. Mas no dia a dia, tô falando de um negócio local em que eu tenho 5 colaboradores, eu tenho um projeto que é o sonho da minha vida, um negócio que é o negócio da minha vida. E eu falo, não, tá bom do jeito que tá. Eu sei que pode mais, né? Eu vejo mais. E esse desligar, realmente, vou substituir uma equipe toda? Como que você vê essa tomada de decisão? O quanto a mentalidade ela influencia nesse processo, Pinduca? O quanto que você consegue inspirar as pessoas pelo propósito constituído do que você faz, o que você faz, por que você faz? O quanto que você consegue influenciar e contaminar as pessoas para elas sentirem na veia delas, correndo na veia delas, o porquê que elas estão aonde elas estão. Se você não tem a capacidade de fazer isso, você não incorpora. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Piratas do Vale do Silício, e só depois de estudar pessoas que eu comecei a entender o porquê que o Steven Jobs, naquele vídeo, fez aquilo. Tinha um estagiário que tinha trabalhado na IBM, que ele estava contratando para a equipe operacional da Apple, e quando ele entra na sala, o cara do RH estava fazendo a entrevista, um cara totalmente formal, de terno, gravata, uma pasta, modelo IBM. Sentado numa mesa recebendo a entrevista de um cara de RH de uma empresa totalmente de inovação. E aí o Steve Jobs senta na cadeira, coloca as pernas em cima da mesa, só de bermuda e chinelo. E aí ele pede pro cara do RH dar um tempo para ele fazer uma pergunta. E ele perguntou pro proponente a vaga da Apple: você já traiu a sua esposa? Aí o cara: não, eu conheci a minha esposa desde os meus 16 anos e desde então a gente construiu uma família linda, eu tenho 3 filhos maravilhosos. E aí ele olhou de novo pro cara e falou assim: não foi essa a pergunta que eu fiz pra você.
Eu perguntei pra você, você já traiu a sua esposa? Ele falou assim, não, a gente é da igreja, nós somos religiosos, isso não está dentro da nossa conduta. Então você não serve pra Apple. Uau. E aí ele levantou da cadeira e falou assim, não ocupe mais o nosso tempo, que o nosso tempo é valioso. Você não serve pra nós, pode ir embora. E aí eu achei ele um baita FDP fazendo isso com aquele cara ali. Mas depois eu entendi, quando eu comecei a estudar mais sobre propósito, missão, visão e valores das empresas, eu entendi que ele sabia o tipo de pessoa que ele queria para dentro da empresa dele. Não uma pessoa tradicional, fechada dentro do status quo já estabelecido por uma sociedade. Mas uma pessoa para aquele cargo precisava alguém que quebrasse padrões, que fosse disruptiva, que contribuísse com a estrutura. E a pergunta é, você que acha que tem que demitir a empresa toda para poder fazer acontecer o que você quer, será que realmente você soube contratar a pessoa certa, fazer as perguntas certas para montar a equipe que você precisa? Aí talvez você não precise demitir. Porque ele só demitiu toda a equipe porque em 98, quando ele voltou, essas equipes já estavam montadas e contaminadas com a cultura antiga antes dele retornar. Então ele também aproveitou para fazer um limpa na casa e mostrar qual era a cultura e para onde ele estava olhando. Ele não queria mais estar dentro do status quo. Ali era uma empresa diferenciada. Uau. É sobre isso. Uau. Obrigada por compartilhar. E aí também, Pinduca, eu gosto muito de... Quando a gente olha para esse cenário e esse exemplo maravilhoso que você trouxe, é que o medo, muitas vezes, eu não vou contratar alguém que sabe mais do que eu, que é melhor do que eu em um operacional, ou tem essa habilidade comportamental mesmo. Às vezes, na própria contratação, eu prefiro ficar na minha intuição, seguir os meus princípios, os meus dogmas ali, do que falar, não, eu realmente acredito no projeto e olhar para essa miudeza de ser e falar, putz, eu não dou conta sozinho. E aí tem duas vertentes, né, em relação a isso. O egoísmo de não querer perder o controle para outra pessoa, mas também tem o pensamento do seguinte, não contrate quem você não pode demitir. Você também não pode contratar uma pessoa que tem uma expertise que é 100% do que sua empresa precisa. Mas talvez contratar várias pessoas que constituam o conhecimento e a inteligência que a sua empresa necessita. Eu não posso depositar numa única pessoa toda a responsabilidade. Assim como, por exemplo, uma empresa vai lá e traz de uma outra empresa um ótimo vendedor. Quantos de vocês já não mudaram de local de empresa para poder comprar porque o seu vendedor foi para outra empresa? Então é sobre isso. Eu não posso vincular a necessidade de venda da minha empresa em um só vendedor. Nossa, porque se ele tem for muito embora, assunto aqui, hein? porque se ele for embora, ele vai levar Sim. todos os clientes. Então é sobre isso. Qual é a estratégia que você tem? Existem tem dois tipos de estratégia. Uma que te leva para o sucesso e uma que te leva para o ponto, não vou chamar de fracasso, mas de resultados negativos. Porque eu não acho que existe erro, que existe a estratégia. Então você tem a estratégia para fazer as coisas darem certo como resultado. Você tem uma estratégia que te leva para os resultados positivos. Qual a estratégia que você está utilizando? Todo empreendedor precisa refletir sobre isso. Não existe erro, existe resultado. E todo resultado vem de uma estratégia, inicialmente de pensamentos. Como que você toma a sua decisão? As decisões que você aprendeu com quem? Com seu antigo patrão? Com seu pai que era do negócio? Com algum parente próximo? Com a mamãe? Com quem que você aprendeu a tomar a decisão como você toma a decisão? Qual que é a base? Qual que é o modelo? É um modelo de decisão de sucesso? Um modelo de decisão de resultados que te geram sempre um ciclo de aprendizado? Reflitam. Obrigada por nos colocar para refletir. Eu mesma aqui também nessa, né? Porque, gente, estamos no primeiro episódio, então, assim, Pinduca vai falando, me vai alucinando aqui. E olha também para minha jornada, Pin. Porque eu recordo que quando eu decidi empreender mesmo em relação a ter um CNPJ para prestação de serviço, eu saí do âmbito do setor público. Então, é
essa decisão para mim foi muito desafiadora. Primeiro porque eu fui buscar a sociedade, você sabe? Desse processo que eu cheguei lá pedindo socorro, falei, olha, me falaram de você e você é o mentor que pode me fazer as perguntas certas para eu chegar onde eu desejo chegar. Tenho o desejo de abrir uma empresa, de trabalhar com marketing, trabalhar com comunicação. E eu recebi essa proposta. O empresário tinha feito uma proposta na época para uma sociedade. E aí, você trouxe luz para aquele momento para eu tomar as decisões e viver a jornada que eu precisava viver. Mas é desafiador por vários motivos, né? É que é impossível não olhar o mapa do outro. É impossível não desejar ali aquele repertório que, no caso, para mim, era interessante. E assumir a responsabilidade de falar, não, eu acredito no que eu faço e realmente eu decido aprender dentro desse universo. Porque a minha caixinha, na época, era uma caixinha do tradicional. Uhum. E é o que eu vendo até hoje, né? Eu falo nas minhas consultorias, que é justamente... Uma empresa, ela precisa criar os seus processos. Uma empresa, ela precisa ter o seu departamento de marketing. Ela não pode ser dependente de uma agência. Ela pode, sim, ter seus consultores, os seus mentores, em que ela compra o quê? Conhecimento, de forma estratégica, assim como você colocou. Mas ela não pode depender de uma agência para uma estratégia de repente, criação de conteúdo. É por isso que a gente vê tantas marcas trabalhando com material frio, sem vida, sem identidade. Porque a empresa não decidiu olhar para a essência do seu negócio e falar, cara, eu consigo comunicar isso. E eu já atendi muita empresa, vou entrar nesse assunto, gente, não, né? Nosso papo hoje não era pontualmente sobre marca e marketing, mas tem a ver com o que você falou em relação à essência. É sobre negócio. Mas eu sei, gente, é porque o Pinduca, se a gente entrar nesse assunto, a gente segue o flow aqui, vocês vão ficar aqui umas 6 horas conosco. Mas assim, o que acontece? De empresa falar assim, Leile, eu já passei por 5 agências, mas eu olho pro material, não é sobre minha empresa. E eu olhar e realmente concordar e falar, tá, e qual é a decisão que você toma? Até quando você vai aceitar alguém comunicando aquilo que não é verdade sobre o seu negócio? E o que eu preciso fazer? Não, o que você decide fazer? Porque, no fundo, quando o empresário já chega nesse nível, Pinduca, ele já sabe o que precisa ser feito. Às vezes, ele só não tem coragem, ele já decidiu, mas ele não agiu, né? Uhum. Você fala muito sobre isso, né? Que sucesso é decisão, só que a decisão, ela pressupõe uma ação para que, de fato, seja uma decisão ali, né? Então, assim, quando eu chego até esse ambiente de empresários que já estão com essa mentalidade, eu olho assim e falo, gente, mas você já decidiu, já sabe o que precisa, só realmente precisa de ferramentas e processos para que construa essa tomada de decisão, execute ali essa estratégia que já está inconscientemente já definida de forma mais assertiva. E esses insucessos, testar, não deu certo, testar de novo, faz parte do processo, né? Faz parte de alinhamento de público, alinhamento realmente... Porque hoje eu decido que eu gosto de cappuccino, daqui 5 anos, de repente, eu só tomo chá. Então, assim como é para a vida pessoal, também a gente fala de marca e pessoas que estão por trás dessas marcas que realmente acreditam na missão de fazerem o que fazem. Exatamente. E quando a gente traz isso para o âmbito da reflexão da comunicação, vamos errando, não, vamos tendo um resultado que não é o que a gente espera, até que a gente chega no ponto determinado, né? E aí Mandela diz o seguinte na biografia dele, que é assim, nessa vida eu nunca perdi, né? Ou ganhei ou aprendi. Então não existe erro. Erro foi uma coisa que contaram para você, enquanto adjetivo, para você se sentir culpado por aquele resultado que não era o que você esperava. É aprendizado, gente. É aprendizado. E a gente precisa se permitir viver essa determinada jornada enquanto pessoas que estão na constância. E se você parar para pensar daqui a 5, 10 anos, que você não vai abrir uma empresa para morrer amanhã, pense o seguinte... Nós estamos abrindo mão do poder aquisitivo dos nossos clientes e consumidores, que são 2 entes diferentes, para poder passar para um novo ciclo. Os novos detentores do poder aquisitivo, que vão fazer a oscilação do nosso ticket de consumo, eles não são mais pessoas que estão pautados no ter, e sim viver.
São os jovens, estão agora, a geração Z, né? Eles querem viver a experiência. E aí, até que momento a sua empresa está preparada para viver a experiência? TikTok é o quê? Experiência. Sim. De comicidade, de comédia, de riso, de entretenimento. E aí vem uma outra... Sentimentos, né? De sentir a experiência. E aí vem uma frase que diz o seguinte: o que seria da vida real se não fosse a arte para nos roubar da realidade dolorosa que temos? Então, quanto mais você propunha uma experiência vivencial, seja nas suas campanhas de marketing, contando histórias, mostrando que a pessoa pode ser integrada a esse contexto, mais elas estarão contigo, né? Sim. E aí, quantas pessoas estão preparadas efetivamente para colocar a cara ali? Você escolhe de fora um garoto propaganda para poder representar a sua empresa e você não coloca a sua cara, a sua voz para as pessoas terem uma conexão com você, talvez aconteça o que aconteceu com a Bombril. Fui tentar mudar o garoto propaganda e quebrou. Não é verdade? Então nós já temos exemplos, né? E isso é legal trazer à tona. Sim. Dentro dessa reflexão. Porque ou aprende-se pelo amor ou aprende-se pela dor. E aí vem a questão. Na Bíblia diz, né? Acesse o conhecimento e ele vos libertará. E aonde você está procurando os seus conhecimentos? Gente, vem pra cá. Vem pro meu Norte Videocast. Vamos ouvir histórias da nossa gente. Vamos ouvir histórias de superação. Com muita emoção, com muita verdade. Porque, assim, definindo já os nossos próximos convidados, eu confesso que, junto com o Explorador Mor, que tá aí por trás da telinha, dos bastidores, no nosso backstage, a gente já se emocionou falando sobre essa história, sabe? Sim. A gente quer contar essa história aqui, vamos compartilhar essa história. Então, assim, a gente já se emocionou nos bastidores, né? Então, eu falo assim, teremos muitas histórias eternizadas aqui, acreditem nisso. E, ó, mais uma vez, iPad, gratidão. Muito obrigada por abrir esse nosso primeiro episódio, sendo aí um dos patrocinadores oficial desse videocast. Também Caramelle Café. E olha, hoje, gente, eu estou aqui vestindo Estampa, que é uma loja que está há 40 anos em Vilhena e trabalha com a essência de negócio local, trazendo marcas internacional e nacionais para Vilhena. Com a oportunidade dessa experiência, Pinduca, de você ir lá e não comprar pelo site, de você poder tocar, de você conhecer realmente marcas nossas, marcas brasileiras e também marcas que são desejadas aí no mundo todo. Lembrando que nós estamos num mundo onde nem tudo que dizem é verdade. Então, se você vai comprando na internet dizendo que efetivamente é original, eu não garanto. Na estampa é certo. Obrigada por compartilhar. Pinduca, eu agradeço demais sua participação até aqui. Assim, daqui 12 meses, quero um repeteco para nós falarmos sobre o dia de hoje, sobre este primeiro episódio, dos muitos que vão vir. Obrigada por aceitar. Você sabe o quanto você é importante na minha vida, na vida da minha marca, na vida daquele explorador que está ali atrás, na marca dele também. Snow Produções, muito obrigada pela parceria e por abraçar essa missão de contar histórias em nossas histórias, né? Porque eu falo, toda vez que a gente conta uma história ou compartilha histórias, elas se tornam nossas, porque somos daqui. E eu tenho muito orgulho de ter, apesar de que na logo, gente, uma curiosidade. Tu podia projetar aí, né? A logo? A logo. O Explorador Mor, coloca depois. Qual que é o nome do outro lá que você falou? É o MacGyver. MacGyver, gente, não sei quem é Indiana MacGyver. Jones. Enfim. Não vou continuar chamando diretor. Coloca depois na telinha. Essa logo, ela é o território da minha cidade de origem. Eu sou rondoniense, eu nasci em Rondônia, eu nasci em Santa Luzia do Oeste, tenho muito orgulho de ser filha da terra mesmo, e eu vim para Vilhena para a missão realmente da primeira graduação,
E desde então, adotei Vilhena. Vilhena é uma cidade que eu sou apaixonada. Eu amo muito Vilhena, amo muito o nosso estado. E poder saber, assim, que com o videocast aqui do Meu Norte, a gente vai ouvir e compartilhar essas histórias, é também saber que eu faço parte dessa história, porque toda vez que que nós nos permitimos estar aqui, olho no olho, né, sentir para que, então, né, podemos, assim, encontrar sentido nisso, né, você tem uma frase que você fala bastante, né, a gente precisa sentir para fazer sentido, correto? Se não faz sentir-se, não faz sentido. Então, assim, a gente precisa desse compartilhar, e esse compartilhar, toda vez que eu permito ouvir, eu também acabo cedendo um pouquinho das minhas histórias, das minhas vivências. Então, esse é a nossa grande missão aqui. Então, obrigada mais uma vez por aceitar estar aqui e contar as suas histórias e as suas vivências, a sua missão em servir, né? Porque você emana isso, né? Servir, estar olho no olho e sendo uma alma sempre conectada a outra alma. Muito, muito obrigada por esse presente, pelo presente da sua existência. Sabe que eu amo a sua vida e amo a sua missão. E, gente, a gente precisa encerrar, né? Porque senão... Coloca aí, ó, comenta, pode começar a seguir, pode compartilhar esse canal que a gente tem já a agenda para os próximos 3 meses já, ó, fechadinho. Então, e também não esquece, manda um direct, marca nos comentários quem você quer que a gente conte e converse e chame para essa mesa aqui de muitas histórias eternizadas a partir de hoje. Pinduca, pra gente encerrar este encontro de muitos que ainda iremos ter nessa jornada, como eu encontro Pinduca nas redes sociais? @Emerson Pinduca, com K, que eu sou chique. Muito bom. E uma outra pergunta, Pinduca. Podemos encerrar com uma brincadeira? Flow, bora. Bora? Então vamos lá. Responde uma palavra ou uma frase. Tesouro. Meus clientes, meus valores. E bússola. A base para eu chegar até onde eu visualizo que eu posso enquanto pessoa, enquanto empresa, enquanto ser humano, né? Talvez seja a minha missão, as minhas metas que vão me levar daqui a 10 anos ser quem eu quero ser. Eu tô no ponto A e eu vejo o ponto B. A bússola tem que me manter no foco, dizendo sim para o que faz sentido e dizendo não para aquilo que não me conduz para o caminho que eu quero. E pra gente concluir, meu norte é base de referência para você ter o atalho que precisa para chegar mais rápido no sucesso que você quer. gratidão. Muito, muito obrigada por fazer parte dessa história. Até o nosso próximo encontro, galerinha. Até mais. Tchau, tchau.